Olá pessoal! Hoje nós vamos falar sobre as comunidades tradicionais e sobre educação. Da página 124 até a página 130, nós falaremos um pouco mais sobre isso. As escolas urbanas, como a nossa, que ficam em cidades, elas, muitas vezes, a maioria das escolas, elas também ficam em áreas urbanas. E aqui nós vamos conhecer algumas comunidades tradicionais, que seriam elas, as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas e as comunidades ribeirinhas, ok? Aqui vocês vão observar algumas imagens que ficam nas páginas 124, 125 e 126, falando sobre cada uma delas e é possível observar na nossa apostila. As crianças que vão à escola, as crianças indígenas, elas mantêm algumas tradições, alguns hábitos e cultura de seu povo. Eles aprendem tanto a língua portuguesa quanto a língua, principalmente a língua tupi, guarani, e a linguagem indígena. A maioria das atividades são comuns, assim como as nossas, eles praticam as mesmas atividades. Porém, existem momentos em que as pessoas mais velhas, por serem super respeitadas nessa cultura, elas têm um momento em que vão até a escola e ensinam as crianças sobre as tradições e sobre os saberes dos antepassados. As escolas, elas ficam em aldeias e são pessoas que valorizam muitíssimo os adultos que transferem o conhecimento às crianças de uma maneira em que a cultura e a tradição seja mantida. As escolas quilombolas, elas procuram preservar a cultura africana. Os africanos, eles vieram para o nosso país e eles viviam em uma situação de escravidão. Essas pessoas, por viverem numa situação de escravidão, elas muitas vezes fugiam dessa situação formando os quilombos. Eles fugiam para as matas, formavam os quilombos e muitas outras pessoas começaram a se achegar a esses quilombos para manter uma cultura africana em vigência. Eles queriam que os africanos eles tivessem a sua tradição mantida, os seus costumes e cultura mantidos. Então, eles começaram a organizar e valorizar ainda mais essa educação e fazer com que essas comunidades também transferissem conhecimentos. Ou seja, as escolas, tanto na tradição indígena quanto aqui agora na tradição quilombola, eles procuram fazer o quê? Com que as crianças elas mantenham sua linhagem, mantenham seus costumes e não desvalorizem isso. E sim, aprendam que todas essas aprendizagens, festas, danças, contações de histórias, que também são estabelecidas através de adultos, ao ensinarem essas crianças os costumes de seus ancestrais, de pessoas que já viveram antes delas, eles conseguem demonstrar o quanto é importante ter vivido todas as situações, tanto em relação a ter vindo para o Brasil, quanto a esse relacionamento entre o Brasil e a África. Então, eles, mesmo nas escolas, ensinavam as crianças sobre toda a história e tudo aquilo que eles passaram até formarem seus quilombos. As comunidades ribeirinhas, que são outra comunidade tradicional, eles, para chegar até a escola e ter o direito à educação, eles atravessam até mesmo rios ou utilizam barcos-escolas para terem acesso à educação. Na página 126, vocês poderão observar que existe um rio e as pessoas, para chegarem até a escola, precisam, atravessar o rio e muitas vezes quando o rio está
muito cheio ou muito baixo, as crianças ficam até mesmo de férias, não podendo assim ir até a escola. Precisam ir de barco para chegar até a escola, que ficam às margens desse rio, e aí então receberem a sua educação. A maioria dessas crianças e pessoas que habitam as comunidades ribeirinhas, eles vivem da pesca e do extrativismo. O que seria o extrativismo? Eles plantam, colhem, vivem do roçado, extraem da natureza tanto a extração animal, mineral, quanto vegetal, para a sobrevivência. Eles se alimentam dessa forma e todos os seus costumes também são mantidos. Eles estudam costumes de seus povos, como também acontece em escolas quilombolas e em escolas indígenas. Eles tentam manter a valorização de um povo que existe e de um povo que precisa ser valorizado por ter esses costumes e essa prática de vida. Ou seja, o modo de vida dessas pessoas não diferenciam elas a respeito do direito à educação. A educação, ela é um direito de todos, como nós já estamos falando sobre isso. Então, quando nós falamos da comunidade indígena, quilombola, ribeirinha ou urbana, o acesso à educação, ele deve ser um acesso e um direito de todos. Mesmo que essas pessoas tenham costumes, tradições, culturas diferentes da nossa, essas pessoas também têm esse direito à educação e vivem através de seus modos de vida, né, dessas formas diferenciadas de viver, como por exemplo, os índios quando eles pescam, quando eles sobrevivem ou têm os costumes, né, através de danças, de a maneira de se vestir, a maneira de sobrevivência. Talvez seja, para quem vive na natureza, né, para quem vive nas florestas, seja bem diferente da nossa vida, né, o modo de vida. Mas essas pessoas, elas também têm esse direito à educação, como nos mostra esse texto, que são pessoas que também vão à escola, que estudam como nós. Então, tanto essas três comunidades tradicionais, que são as comunidades quilombolas, as comunidades ribeirinhas e as comunidades indígenas, as três comunidades, conosco, né, que somos a comunidade urbana, temos o direito à educação. Assim como nós, eles também estudam, também têm a prática de calcular, de ler e escrever, mas mantêm vivas as tradições de seu povo. Valorizam a cultura a qual eles pertencem e não se esquecem de suas raízes, que isso torna a tradição deles ainda mais forte, mais valorizada entre eles. Todas as pessoas precisam ser valorizadas, mesmo que sendo diferentes de nós, né? E nesse momento, esse capítulo fala bastante sobre isso, que as pessoas são diferentes, têm modos de vida diferentes, porém, o direito à educação, o direito a ter uma família, a preservação da vida, a preservação da saúde, todos os direitos que são destinados, né, através da Constituição, a um povo, né, a uma pessoa que tem uma tradição diferente da outra, iguala, né, o direito à igualdade nesse caso, de direitos, ok? As pessoas têm os mesmos direitos, no caso da Constituição. A Constituição, ela estimula exatamente isso, a igualdade de direitos, ok? Espero que vocês tenham entendido. Abaixo vocês verão alguns vídeos sobre isso, para que vocês consigam compreender ainda melhor. Um super beijo para vocês e até a próxima!